A luz suave do final da tarde se infiltrava pela janela de vidro do escritório de Rafael Costa, um dos empresários mais influentes do Brasil, sentado em sua cadeira de couro escura. A cidade de São Paulo, com sua agitação incessante, parecia distante. Seus olhos estavam fixos no computador, analisando gráficos e números que dançavam na tela, como se fossem uma sinfonia de vitórias e fracassos. Aos 45 anos, Rafael havia conquistado tudo o que muitos sonhavam: uma fortuna imensa, uma empresa de tecnologia líder de mercado e uma reputação de gênio nos negócios. Mas ao olhar para aqueles números, ele não sentia o orgulho que deveria. Ele não sabia há quanto tempo sua vida se resumia àquilo. O império que ele construiu não tinha espaço para mais nada. Não havia amigos. Não havia família. O mundo corporativo era tudo o que ele conhecia, e ele se orgulhava disso. Mas algo dentro dele, algo que ele nunca havia permitido ser visto, começava a questionar qual era o preço de tudo isso. Na sua frente, em cima da mesa de vidro polido, estava o currículo de uma candidata à vaga de gerente de marketing na Tecnova, a empresa que ele fundara. Ele o olhou com desdém. A candidata não tinha comparecido à entrevista agendada. E isso, para Rafael, era inaceitável. Ela não pode fazer isso. Ele resmungou, falando mais para si mesmo do que para sua secretária. Eu não aceito essa falta de profissionalismo. Márcia, sua assistente executiva de longa data, ficou na porta, observando-o com a calma que só quem conhece Rafael poderia ter. Ela sabia como ele reagia em momentos de frustração, mas sabia também que ele não agia por pura raiva. Havia algo mais por trás daquele comportamento impetuoso. Rafael, talvez tenha acontecido algo importante com ela. Vai que ela teve algum imprevisto? Sugeriu Márcia, tentando suavizar a situação. Rafael bufou, balançando a cabeça. Não interessa o que tenha acontecido. Se ela não teve o mínimo de respeito para nos avisar, então não está preparada para trabalhar aqui. Márcia hesitou um pouco antes de entregar o número de telefone de Carla Souza, a candidata ausente. Rafael pegou a folha com o contato e, sem pensar duas vezes, discou o número. Enquanto o telefone tocava, ele preparava as palavras duras que diria, pronto para dar uma bronca nela. No entanto, depois de 3 toques, quem atendeu não foi Carla, mas uma voz infantil, uma voz suave, mas claramente de uma criança. Alô? Rafael ficou surpreso. Ele hesitou por um momento, tentando processar a situação. Olá. Gostaria de falar com Carla Souza, por favor? A voz de criança respondeu com uma naturalidade desarmante. Minha mãe não pode falar agora. Ela está chorando no banheiro. Rafael sentiu um aperto no peito. Ela está bem? O que aconteceu? A criança, sem hesitar, respondeu com uma sinceridade que o tocou. Ela está triste porque perdeu a reunião importante hoje. Mas ela disse que vai arranjar um emprego e isso vai ajudar a gente a ter comida. As palavras da criança ecoaram na mente de Rafael. Perdeu a reunião importante, ele se pegou pensando como a vida daquela mulher parecia estar se desmoronando, ao ponto de não poder sequer comparecer a uma simples entrevista de trabalho. Mas o que o fez parar foi a sensação de que havia algo mais. Algo no tom da voz da criança que parecia ter um peso maior do que ele queria admitir. Qual é o seu nome? Rafael perguntou, tentando não transparecer a surpresa e a confusão que sentia. Sofia. Eu tenho 6 anos. Rafael ficou em silêncio por um momento, sua mente ainda processando as informações. Boc. Você sabe o que está acontecendo com sua mãe? Ela está bem? Ela só está triste porque perdeu a reunião. Ela vai conseguir arrumar um emprego. Ela sempre diz que vai conseguir, porque ela é muito inteligente. Sofia falava com uma confiança que, no fundo, tocava Rafael de uma maneira que ele não conseguia compreender. Por um breve momento, ele quase esqueceu o motivo de sua ligação inicial. Mas o que veio em seguida o deixou ainda mais perplexo. Senhor, você é o homem que minha mãe ia encontrar? A pergunta era simples, mas a criança parecia esperançosa, como se estivesse esperando pela confirmação. Rafael ficou sem palavras. Ele não sabia o que responder. Sim, sou eu. Mas como você sabe de mim? A dúvida se formou em sua mente, mas ele não conseguia encaixar todas as peças. Ela tem uma foto sua no computador. Ela sempre fala de você, dizendo que você é o homem mais importante, o mais inteligente, e que eu sou parecida com você. Sofia falou com um tom inocente. Mas a verdade nas palavras dela fez Rafael sentir uma sensação de algo indescritível. A mão de Rafael tremeu,
enquanto ele tentava processar as palavras de Sofia. Isso não é possível, ele murmurou para si mesmo. Eu não posso ter filhos. A voz de Carla, que até então estava em silêncio, surgiu do fundo, interrompendo o fluxo de pensamentos de Rafael. Sofia, com quem você está falando? É com o senhor. É o papai. Sofia respondeu com uma animação que Rafael não conseguia entender. Carla tomou o telefone das mãos de Sofia, e Rafael ouviu o suspiro que escapou de seus lábios. Senhor Costa, eu posso explicar tudo. Rafael não conseguia mais falar. Ele estava atônito. Como isso era possível? Como ele, que sempre acreditou ser estéril, poderia ter uma filha? Ele não sabia o que fazer, mas sabia que, de alguma forma, sua vida acabara de mudar drasticamente. Ele desligou o telefone, sua mente atordoada. Márcia, que estava ao seu lado, percebeu o caos em seu rosto. Rafael, o que aconteceu? Ela perguntou, mas ele não conseguiu responder de imediato. Ele só sabia que tinha que descobrir mais. Ele precisava entender o que havia ocorrido. A memória de um consultório médico anos atrás, onde um especialista havia confirmado sua esterilidade, voltou à tona com força. Ele sempre soubera que nunca poderia ter filhos devido a uma doença na infância. Agora, uma voz infantil, que dizia ser sua filha, fazia toda essa verdade desmoronar. Ele sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Márcia, me arrume o número dela, por favor. Eu preciso falar com ela pessoalmente. A voz de Rafael estava vacilante, mas decidida. Márcia entregou o número de Carla e Rafael. Com a mente ainda girando, discou novamente. O telefone tocou novamente, e desta vez, a conversa não seria sobre uma vaga de emprego. Ele precisava entender tudo, e mais importante, ele precisava enfrentar a verdade, uma verdade que ele não estava preparado para ouvir, mas que agora não poderia mais ignorar. Rafael Costa não sabia exatamente o que estava sentindo. As palavras de Sofia ainda ecoavam em sua mente, como um eco persistente de uma verdade que ele não estava pronto para enfrentar. Ele olhou pela janela do seu escritório, mas o que antes parecia uma cidade cheia de oportunidades e sucesso agora parecia um lugar vazio. O futuro que ele havia construído com tanto esforço parecia frágil, desmoronando diante de um telefonema inesperado, enquanto tentava processar as palavras da criança. Rafael sentiu uma necessidade urgente de entender mais. Ele precisava falar com Carla, precisava saber o que ela tinha a dizer. Mas ao mesmo tempo, uma sensação de desconforto tomou conta dele. Como ele iria lidar com isso? Como ele lidaria com o fato de que, em algum momento de seu passado, ele havia sido parte de algo tão significativo e agora, de repente, se via responsável por uma vida que ele nem sabia que existia? Com um suspiro pesado, Rafael pegou seu celular e discou o número de Carla novamente. Desta vez, não havia raiva em sua voz, mas sim uma curiosidade desconcertante. O telefone tocou algumas vezes antes que ela atendesse. Alô? A voz de Carla veio do outro lado da linha, ainda com um tom de cautela, mas agora mais suave. Carla, sou eu, Rafael. Eu preciso que você me explique o que está acontecendo. Ah, Sofia, ela disse que eu sou o pai dela. Isso é verdade? A pergunta saiu como um sussurro, um pedido de confirmação, mas ao mesmo tempo, uma tentativa de entender o que estava acontecendo. Houve uma longa pausa. Rafael ouviu o som de algo caindo ao fundo, e logo o silêncio tomou conta da conversa. Carla suspirou profundamente, como se estivesse se preparando para algo grande, algo que ela sabia que não poderia mais esconder. Sim, Rafael, é verdade. Sofia é sua filha. Ela respondeu com uma voz tranquila, mas cheia de uma emoção que ele não soubera identificar. Mas isso não faz sentido. Eu não posso ter filhos. Eu fui diagnosticado como estéril. Rafael exclamou, a frustração misturada com o choque em sua voz. Eu sei o que você está pensando, e eu entendo. Mas as coisas não são como você imagina. Carla falou de maneira pausada, como se quisesse escolher as palavras certas para não causar mais dor. A verdade é que você tem uma filha, e ela está aqui, com a gente. E eu sei que isso vai ser um choque, mas você precisa saber a verdade. Rafael sentiu um frio na espinha. Ele já estava ciente de que sua vida estava prestes a mudar. Mas ouvir isso de Carla, uma mulher que ele mal conhecia agora, fez com que ele se sentisse mais perdido do que nunca. Mas uma coisa era clara. Ele precisava ir até Carla, precisava ver Sofia, e precisava entender tudo o que havia acontecido.
Preciso te ver. Eu preciso entender isso pessoalmente. Onde, Boca? Está? Eu vou até aí, Rafael disse. Sua voz firme, mas ainda tremendo por dentro. Eu moro na zona leste de São Paulo, Rafael. Eu vou te mandar o endereço. Carla falou rapidamente, como se estivesse receosa de que ele mudasse de ideia. Rafael desligou o telefone e, mesmo sem saber o que estava acontecendo, sabia que tinha que ir. A verdade que ele buscava estava no outro lado da cidade, em um lugar que ele nunca havia imaginado que iria. Ele havia construído um mundo de luxo e poder, mas agora estava indo para uma área muito diferente, mais simples, mais real. A viagem até a casa de Carla foi longa. Rafael atravessou as ruas de São Paulo, observando os bairros que conhecia tão bem, mas ao mesmo tempo sentindo-se desconectado deles. Ele passou por avenidas movimentadas, por centros comerciais e arranha-céus imponentes, mas nada parecia fazer sentido agora. Nada parecia tão importante quanto a verdade que ele buscava. Quando finalmente chegou ao endereço, se deparou com um prédio de apartamento simples, com a fachada desgastada pela ação do tempo e pela poluição. Não havia luxo ali, não havia nada que lembrasse o mundo em que ele vivia. Rafael estacionou seu carro em uma rua próxima e caminhou até a entrada do prédio, sentindo a cada passo o peso da responsabilidade e da dúvida. Ele subiu as escadas, e à medida que subia, o ar parecia mais denso, como se o próprio prédio fosse um reflexo do que ele estava prestes a descobrir. Chegou ao apartamento de número 4 bytes, e hesitou por um momento diante da porta. Ele bateu, sem saber exatamente o que esperar, mas com uma sensação crescente de que não havia como voltar atrás. A porta se abriu lentamente, e Carla apareceu, com um sorriso tímido no rosto. Ela parecia mais cansada do que da última vez em que ele a vira, mas seus olhos ainda refletiam a mesma determinação que ele lembrava. Ela fez um gesto com a mão, convidando-o a entrar. Rafael, eu sei que isso tudo é muito para assimilar, mas eu preciso que você entenda o que aconteceu. Carla falou com suavidade, sem pressa. Ela o guiou até a pequena sala de estar, onde havia um sofá modesto e uma mesa de café, e pediu para ele se sentar. Rafael olhou em volta, notando a simplicidade do ambiente. Não havia nada que indicasse riqueza ou luxo. Era um lar humilde, mas havia algo ali que parecia genuíno. Ele sentou-se, sem saber como começar a conversa. Eu não esperava por isso. Carla, nunca imaginei que poderia ter uma filha, muito menos que ela vivesse tão perto de mim e eu não soubesse. Rafael começou, tentando organizar seus pensamentos. Você precisa me contar tudo. Como isso aconteceu? O que aconteceu entre nós? Carla olhou para ele com uma tristeza silenciosa. Ela suspirou, olhando para o lado, antes de voltar a encará-lo. Há 7 anos, nós nos conhecemos em uma conferência de tecnologia no Rio. Eu era desenvolvedora de software. Você era o grande empresário. Tivemos alguns dias juntos, Rafael. Mas você estava tão focado no seu trabalho. E eu também estava. Eu tentei entrar em contato com você depois. Mas a sua assistente sempre bloqueava minhas ligações. Rafael fechou os olhos por um momento, sentindo o peso das palavras dela. Ele se lembrou da conferência, da conexão que tiveram naquela noite. Era verdade. Ele estava tão focado no trabalho, tão obcecado pelo seu sucesso, que esqueceu de tudo ao seu redor. Eu não sabia que você estava grávida, Carla. Eu não sabia de nada. Rafael falou baixinho, quase como uma confissão. E agora, aqui estamos nós. E você tem uma filha nossa. Carla assentiu lentamente. Eu sei que você não sabia. E eu entendo que isso é difícil de acreditar. Mas Sofia é sua filha. E você tem o direito de saber disso. Neste momento, a porta se abriu. E uma garotinha entrou na sala. Seus olhos eram grandes e curiosos. E seu cabelo castanho claro estava preso em um rabo de cavalo simples. Quando ela viu Rafael, seus olhos brilharam de uma forma que ele não soubera explicar. Oi, senhor. Você é o meu pai? Sofia perguntou, com uma voz doce e ingênua, cheia de uma esperança que tocou o coração de Rafael de uma maneira que ele não estava preparado. Ele a olhou por um momento, sentindo o peso daquela palavra. Pai, uma palavra que ele nunca imaginou que fosse ouvir de uma criança que, até então, era um completo mistério para ele. Sim, Sofia, eu sou o seu pai, Rafael respondeu, sua voz rouca, carregada de emoções conflitantes. A criança sorriu, um sorriso puro e sincero, como se por um breve momento
tudo estivesse certo no mundo. Rafael sentiu uma mistura de emoções ao olhar para aquela pequena garota. Ele estava diante daquilo que mais temia, e ao mesmo tempo, do que mais precisava em sua vida. A oportunidade de reconstruir uma conexão que ele nunca soubera que existia. Ele sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas também sabia que, de alguma forma, era exatamente o que ele precisava. Rafael Costa estava em um ponto de virada. A menina à sua frente, Sofia, sua filha biológica, observava-o com os olhos curiosos de uma criança que não sabia o peso das palavras que acabara de dizer. Ela o chamou de pai. Mas Rafael ainda não sabia o que significava ser um pai. Ele olhou para Carla, que estava em silêncio, sentada no sofá ao seu lado, seus olhos refletindo a mesma mistura de sentimentos que ele sentia. Havia alívio, mas também uma tensão silenciosa no ar, como se ambos soubessem que, embora a verdade agora estivesse exposta, muito ainda precisava ser enfrentado. Rafael estava em uma encruzilhada. A vida que ele conhecia, a vida que ele construíra com tanto esforço, parecia de repente irreal, insustentável. Ele tinha sido, por muitos anos, um homem focado em alcançar o topo, em vencer a cada custo, sem se importar com as coisas que ele deixava para trás. Agora, em sua frente, estava uma criança que, sem saber, desafiava todas as suas crenças sobre o que significava sucesso e realização. Sofia, você está bem? Rafael perguntou, a voz ainda trêmula, sua insegurança transparecendo de maneira que ele raramente permitia. Era difícil para ele se conectar com a criança que agora chamava de filha, com quem ele não compartilhava lembranças ou experiências. Mas ela, ao contrário, parecia tão natural na situação. Talvez fosse a ingenuidade da infância, a falta de medo do desconhecido, que a fazia encarar aquela nova realidade com tanto otimismo. Sim, senhor, Sofia respondeu, sorrindo, sem qualquer hesitação. Eu gosto de brincar de esconde-esconde com a mamãe. Ela sempre diz que eu sou muito boa nisso. A resposta da menina, tão leve e despreocupada, fez Rafael sorrir involuntariamente. Mas a leveza do momento não fazia com que ele se sentisse menos confuso. Você está com a mamãe, certo? Rafael perguntou, tentando formular a pergunta da maneira mais suave possível. Ele sabia que tinha que dar um passo atrás e tentar se entender, não apenas com Carla, mas também com Sofia, com sua própria paternidade. Ele não sabia o que isso significava para ele ainda, mas sabia que precisava encontrar um caminho. Carla sentiu com um olhar profundo, seu rosto refletindo o cansaço de anos de luta, mas também uma confiança que ele não conseguia ignorar. Sim, ela está... Sofia é tudo o que eu tenho, Rafael, e eu sei que agora você faz parte disso também. Não posso pedir que você seja o pai perfeito, mas pelo menos dê uma chance para nós dois. Para ela, as palavras de Carla o atingiram como um golpe. Não era que ele fosse um homem cruel ou indiferente. Não, Rafael sabia que ele precisava fazer algo. Mas o quê? Ele nunca havia sido ensinado a ser um pai. O conceito de família sempre foi um conceito distante para ele. Seus pais estavam ausentes, enquanto ele crescia, sempre preocupados com seus próprios interesses, com o trabalho, com o sucesso. Rafael cresceu acreditando que a única maneira de ser alguém importante era ser o melhor no que fazia, mesmo que isso significasse negligenciar a própria vida pessoal. Agora, aqui estava ele, diante de uma filha que ele nem sabia que existia, e diante de uma mulher que tinha feito tudo sozinha, sem pedir nada em troca. Ele sentiu a responsabilidade de ser mais do que o homem que sempre foi. Ele sentiu pela primeira vez o peso do amor e da lealdade que ele nunca soubera realmente como carregar. O silêncio entre eles durou alguns minutos, mas parecia uma eternidade. Sofia estava brincando com um brinquedo no chão, mas seus olhos curiosos ainda se voltavam para ele, como se estivesse esperando que ele dissesse ou fizesse algo que mostrasse que ele era, de fato, o pai que ela acreditava que ele fosse. Carla, Rafael começou, sua voz mais firme agora. Eu não sei por onde começar. Eu não sei o que fazer. Eu sou um empresário, não um pai. Eu passei a vida inteira buscando sucesso em um mundo que não tem nada a ver com essa realidade. Carla olhou para ele com uma expressão de compreensão. Ela sabia que esse momento não seria fácil, que não se tratava apenas de Rafael reconhecer sua paternidade, mas de começar a viver de maneira diferente, de aprender a olhar para o mundo e para os outros de uma maneira mais humana, mais conectada. Eu sei que é difícil para você, Rafael. Eu não espero que você tenha todas as respostas agora, mas você precisa começar.
E para começar, você precisa estar disposto a tentar. Não precisa ser perfeito, só precisa ser verdadeiro. Rafael respirou fundo, e pela primeira vez, desde que entrou no apartamento, ele sentiu uma leve sensação de alívio. Não era a resposta que ele esperava, mas Carla estava lhe dando algo mais importante. A permissão para falhar. A permissão para começar do zero. Ele olhou para Sofia novamente, observando-a brincar com sua boneca. Ela parecia tão simples e pura, em sua felicidade, tão distante das complicações do mundo adulto, das expectativas que ele impunha a si mesmo. Ele percebeu que ela não precisava de um pai perfeito. Ela precisava de alguém que a ouvisse, que estivesse presente, que se importasse, alguém que estivesse disposto a aprender com ela, assim como ela aprenderia com ele. Rafael se levantou lentamente e se aproximou de Sofia, que agora o olhava com uma expectativa silenciosa, como se soubesse que ele estava prestes a dar um passo importante. Oi, Sofia. Eu sou o Rafael. Eu sou seu pai. Ele disse essas palavras com mais convicção do que jamais imaginara que conseguiria. Sua voz estava mais firme agora, mais segura. Ele não sabia como tudo iria se desenrolar, mas ele sabia que estava dando o primeiro passo. Sofia sorriu amplamente, com um brilho nos olhos. Sabia. Eu sabia que você era meu pai. Mamãe sempre disse que você era muito importante. O sorriso de Sofia fez o coração de Rafael se aquecer. Mas ele também sabia que esse era apenas o começo de uma jornada longa e difícil. Ele não sabia o que o futuro lhe reservava. Mas uma coisa era certa. Ele não poderia voltar atrás. Ele precisava seguir em frente, sem pressa, sem saber o que viria a seguir, mas com a certeza de que, finalmente, ele estava pronto para dar esse primeiro passo. Carla observava a cena com um sorriso suave, mas ainda assim, com um certo receio. Ela sabia que a vida dela e a vida de Sofia estava prestes a mudar de novo, mas agora ela tinha esperança. Esperança de que, talvez, Rafael pudesse ser a peça que faltava, a parte da família que ela sempre desejou, mas que nunca teve coragem de pedir. Ela não esperava que ele fosse perfeito, mas esperava que ele fosse presente, esperava que ele fosse real. Os dias seguintes passaram em um borrão. Rafael começou a passar mais tempo com Sofia, tentando se acostumar com sua nova realidade. Ele não sabia como ser o pai perfeito, mas tentava. Às vezes, ele se via perdido em uma conversa com a menina, tentando entender seus pequenos problemas de criança, e em outras, ele se pegava observando Carla, tentando entender o que ela sentia. Ele sabia que precisava estar presente para ela também. Mas isso significava abrir mão do controle que ele sempre teve sobre sua vida. Rafael tentou, de muitas maneiras, conectar-se com Sofia. Levava menos-a para o parque, jogava futebol com ela, e até começava a se envolver nas pequenas tarefas cotidianas que ela fazia com Carla. Ele não era um super pai, mas estava começando a ser alguém em quem Sofia poderia confiar. No entanto, Carla ainda guardava alguns segredos. Ela ainda não havia contado toda a verdade sobre o passado, sobre como ela e Rafael se conheceram e o que aconteceu entre eles antes da chegada de Sofia. Ela sabia que, no momento certo, ela precisaria contar tudo, mas não agora. Não enquanto Rafael ainda estava aprendendo a lidar com a paternidade enquanto. Isso, Sofia corria feliz pelos parques, imersa em sua infância, sem se preocupar com o que o futuro traria. Ela ainda acreditava que tudo era possível, e talvez fosse isso que Rafael mais precisasse aprender. Acreditar que ainda havia esperança para o que estava por vir, mas o que o futuro reservava. Rafael não sabia. Talvez ele estivesse apenas começando a entender o que significava ser realmente pai, mas sabia que ainda havia muito a aprender.